Olha que incrível! Um rabino profetizou há 40 anos atrás. O rabino Yitzhak Kaduri, um rabino muito conceituado, mas muito conceituado entre os judeus, profetizou há 40 anos atrás, e isso está acontecendo agora no moderno Estado de Israel. Você precisa ficar até o final para você entender que profecia é essa e como se cumpriu essa profecia do Yitzhak, o rabino Yitzhak Kaduri. Entre os judeus, este rabino ele é muito conceituado e tem muitas fotos típicas dele. Ele é um rabino especializado na Kabbalah, um cabalista. E uma coisa que me chamou muito a atenção: quem conheceu esse rabino, um outro rabino deu uma entrevista e falou assim: ele era um rabino de poucas palavras. E gente assim, realmente podemos dar certa credibilidade, porque palavras são fáceis de dizer, são fáceis de falar. Então, nós vamos ver este assunto tintim por tintim nesse vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico bíblico e moderno. Tem o meu curso de hebraico aqui embaixo, o primeiro link da descrição para você que quer aprender as letras sagradas, as letras do idioma hebraico. Algumas pessoas estão me perguntando: professor, o que é esse estandarte, essa bandeira atrás de você? Essa bandeira é a bandeira da capital Jerusalém. É a bandeira de Jerusalém, exatamente. Tem as mesmas cores da bandeira de Israel. Então já deixa o seu ahavte nesse vídeo, já deixa o seu like, pois esse assunto é maravilhoso. Olha só, está acontecendo agora em Israel que um rabino profetizou o que ele disse há 40 anos atrás. Crise no governo tem a ver com o governo israelense, isso aqui, tá? Então ele diz o seguinte: crise nos governos ao redor do mundo indica a chegada do Messias. Olha só que interessante. Quem que é esse rabino, professor? Esse rabino é o rabino Yitzhak Kaduri. Ele nasceu em 1897 em Bagdá, no Iraque, ou seja, é um judeu árabe, né, podemos dizer assim. E ele faleceu em meados de 2006 em Jerusalém, Israel. Ele foi um proeminente rabino ortodoxo que dedicou a sua vida ao estudo da Torá e às orações a favor do povo judeu. Acredita-se que este rabino tenha vivido entre 109 e 118 anos. Não é muito claro a sua idade de falecimento. Conhecido como um dos principais estudiosos da Kabbalah, Kaduri faleceu em 2006 após lutar contra uma pneumonia. Ele deixou uma mensagem enigmática há 40 anos atrás, que ele é um renomado cabalista que assumiu uma importância poderosa, pois torna-se evidente que era uma mensagem verdadeiramente profética sobre as condições antes da redenção, antes da chegada do Mashiach. O que ele profetizou? Ele profetizou que Israel teria eleições, atenção, sem um governo. Israel teria eleições, mas não formaria um governo. E pasme, isso está acontecendo agora em Israel. Um judeu certa vez se deparou com o rabino Yitzhak Kaduri, um rabino cabalista de Bagdá conhecido por sua total devoção. Um estudioso da Torá, altamente respeitado, mas com um notável cabalista, ele era muito preocupado por amuletos e bênçãos. Exatamente, eles usavam uma espécie de amuletos. Dentro do judaísmo da Kabbalah tem algumas imagens, alguns símbolos considerados poderosos, certo? Este rabino ganhou reputação depois de prever o terremoto e o tsunami no Oceano Índico em 2004, 2 semanas antes disso acontecer. O rabino Kaduri era conhecido por sua reserva.
raramente falando mais do que algumas palavras de cada vez, a menos que fosse uma lição da Torá, a menos que estivesse falando da Torá. O Rabino Kaduri falava muito pouco, por isso era muito importante entender precisamente o que ele estava falando, o que ele pretendia falar. Alguém disse certa vez que se encontrou com ele. Esse judeu diz o seguinte: um dia ele estava fazendo perguntas para as pessoas perguntarem alguma coisa para o Rabino. E alguém perguntou quando o Messias chegaria e se havia sinais de que precedia a sua chegada. O Rabino Kaduri respondeu: quando houver eleições, mas não houver um governo. Isso há 40 anos atrás. E é essa que toda a questão desse vídeo. Isso está acontecendo agora em Israel. Obviamente, na época, quando o Rabino Kaduri falou isso, parecia contraditório. Como poderia haver eleições, mas sem um governo? Se houver eleições, há um governo. É assim que as coisas funcionam. Ninguém o entendia naquela época, mas assim é uma profecia. Você não entende até que isso aconteça. Olha só. Os israelenses, eles foram às urnas para a quarta eleição em menos de 2 anos. Eu gravei um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, Benjamin Netanyahu tem um pouco mais de 20 dias desde a gravação deste vídeo para formar um novo governo. Se ele não conseguir formar um novo governo, Israel vai enfrentar a sua quinta eleição. Exatamente, a sua quinta eleição. 4 eleições em menos de 2 anos. Ou seja, quando o Rabino Kaduri disse que haveria eleições e nenhum governo, soou estranho, mas pareceu razoável. Após uma rodada de eleição, nenhuma coalizão foi formada. Mas o que está acontecendo é exatamente o que ele disse. Houve eleições e mais de 2 anos depois não há nenhum governo. Alguém poderia ter imaginado uma eleição após a outra sem um governo? Alguém se perguntou. Olha só, eu quero saber o que você achou deste vídeo de hoje, dessa informação de hoje que eu quis trazer para você. Esse rabino, como eu morei em Jerusalém, mais precisamente num bairro ultra-ortodoxo de Mea Shearim, quando eu ia visitar Mea Shearim, muitas fotos deste Rabino Kaduri, ou seja, um homem muito respeitado. E essa profecia veio à tona justamente agora, porque exatamente uma profecia de 40 anos atrás está acontecendo agora sobre as eleições inéditas, sobre a questão de não formar um governo, como está acontecendo exatamente agora em Israel. Israel é um país realmente muito bom para se viver. Israel tem os seus índices de qualidade de vida, Israel tem segurança, a economia de Israel é boa, só que obviamente Israel não é um país perfeito. Então há sim implicações, há sim problemas, há sim muitas questões que precisam ser resolvidas dentro do território israelense. E a questão do governo é uma delas. Bibi, mais carinhosamente chamado, né? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele está tendo uma confusão no governo israelense porque ele tem poucos dias para formar a sua coalizão para realmente dar pontapé inicial a um governo. E até agora isso não aconteceu. E se isso não acontecer, nós vamos ter a quinta eleição em menos de 2 anos. Olha só que coisa, né? O que você achou? Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou dessa profecia, se é coincidência, se é alguma outra explicação que você tem. Então comente aqui embaixo, deixe o seu comentário, use o espaço aqui para comentar. Eu te agradeço muito por ficar até o final desse vídeo, espero que você tenha entendido e gostado deste assunto aqui. Tem muitos outros vídeos aqui no canal, quero procurar trazer informações fresquinhas e relevantes do mundo
dos judeus, da cultura judaica, do hebraico, da Bíblia, de Israel, tudo que está relacionado a esse assunto, espiritualidade e atualidade. Muito obrigado por ficar até aqui. Veja os demais vídeos. Fique na paz. Shalom, shalom, ulehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.